Bom, interações não desejáveis. Então, o Andrade, ele basicamente só fala das interações não desejáveis. Porque a gente tem interações que a gente quer. Anestésico com vaso, codeína com paracetamol, amoxicilina com clavulanato. Então, são interações que a gente quer e deseja. O Andrade, ele só comenta as não desejáveis. Tá? As primeiras interações que ele comenta são aquelas que passam pelos vasoconstritores adrenérgicos que vêm nos tubetes anestésicos. Claro, essas interações elas só são importantes uma vez que você cause uma injeção intravascular. E aquele vasoconstritor vá para a corrente sanguínea, enfim. As principais interações esperadas são com os beta-bloqueadores. Para isso, a gente tem que lembrar qual o mecanismo de ação dos vasoconstritores. E aí, vocês lembram? Qual o mecanismo de ação? Quais receptores os vasoconstritores agem? Foi ano passado, não foi? Foi exatamente sábado passado. Você não veio. Você tem essa desculpa. É GABA, né? Não, isso aí é benzodiazepina. GABA é benzodiazepina. Isso. Eles agem nos receptores principalmente alfa-adrenérgicos, certo? No sistema adrenérgico, adrenérgico... Isso está em que parte? Anestésicos locais. Está no vasoconstritor do anestésico local. É pra tá. Mas eu lembro que a gente comentou. Bom, você pode encontrar esses dois nomes aqui, querem dizer a mesma coisa. Ou seja, eles agem em receptor que a adrenalina age. A adrenalina age em receptores do tipo alfa e do tipo beta. E aí você tem receptores alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3. Quais são os importantes pra gente? Receptores alfa 1, receptores beta 1 e receptores beta 2. Esses receptores aqui, esses aqui têm efeitos principalmente no coração, no pulmão, efeitos mais nesses órgãos. O alfa 1 é o receptor de vasoconstrição, certo? Então esse é o receptor basicamente que os vasoconstritores agem. Lembra até que a gente falou que tem os vasoconstritores que são tão seletivos a alfa 1 que eles causam necrose? Né? Que é a noradrenalina, ou norepinefrina, que ela é tão vasoconstritora que ela causa até, se no palato, pode causar uma necrose, por isquemia exacerbada, tá? Porque esse é o receptor da vasoconstrição, certo? O que acontece? O paciente que ele tem problema cardíaco, muitas vezes já deve ter atendido um paciente que toma propanolol, atenolol, né? Esses fármacos, eles são fármacos que agem em receptores beta bloqueadores, certo? Por quê? Porque o receptor beta 1, ele aumenta a frequência cardíaca. Então, se o receptor beta 1 aumenta a frequência cardíaca e você bloqueia, o que ele faz quando você bloqueia? A frequência baixa, diminuindo assim a pressão. Então, é um mecanismo de ação que fármacos de pressão agem, certo? Então, você tem beta-bloqueadores que são seletivos, ou seja, bloqueiam apenas beta 1, ou tô ofegante, faz tempo que eu subi a escada, né? Tô sem preparo físico. Não, tô tranquilo. Tenho que ficar um tempo em pé, eu tô andando muito sentada. Muito sedentária. E aí, você tem os beta-bloqueadores que agem ou são em beta 1, ou eles são não seletivos e agem nos dois. Certo? Agora, farmacologicamente pensando. E aí, tá aqui. Você tem não seletivos e seletivos. E aí você tem outros fármacos, que são vasodilatadores por agirem antagonizando diretamente alfa 1 ou por liberar óxido nítrico. Certo? São exemplos. Qual é que nos preocupa? É o que está sublinhado ali. Os beta-bloqueadores não seletivos. Por quê? O paciente que toma beta-bloqueador não seletivo, ele vai bloquear os dois. Certo? Se você for dar uma injeção local, não tem problema, em geral.
Mas se você errar a injeção e essa adrenalina, né, for intravascular, o que vai acontecer? Ela vai chegar nos sítios e ela vai se ligar tanto em alfa quanto em beta, certo? Porque nos lugares ela se liga em todos os lugares, em todos os receptores. Só que se o paciente toma beta bloqueador para os dois receptores, esses receptores não vão estar disponíveis para ligação. Então toda a adrenalina que chegar na corrente sanguínea vai se ligar necessariamente a alfa 1. E por se ligar necessariamente a alfa 1, ela vai aumentar a vasoconstrição, aumentando assim a pressão arterial. Isso foi usado não seletivo. Não seletivo. Fármacos seletivos ou vasodilatadores por ação direta em alfa não têm interações importantes, né? Inclusive o livro do Andrade fala, é importante sempre conversar com o médico, mas não são observadas interações importantes, certo? Então qual é o maior problema? São os não seletivos, porque eles bloqueiam os dois receptores. Então, no caso de uma injeção errada intravascular, ele vai bloquear majoritariamente, ele vai ligar majoritariamente ao alfa 1, causando uma vasoconstrição no corpo inteiro, o que vai aumentar a pressão arterial, certo? Isso tem um efeito reflexo, paradoxal, que é a diminuição da frequência cardíaca. Por quê? Porque o corpo ele aumenta tanto a pressão que ele entende, o coração tem que bater mais devagar. Então, o paciente, mesmo tendo um aumento da pressão exacerbado, ele tem uma diminuição na frequência cardíaca, chamada de bradicardia reflexa. Então, isso já caiu em provas. Certo? Então, quais são os dois principais reflexos de interação após injeção intravascular de noradrenalina com beta-bloqueadores não seletivos? Aumento de pressão ou hipertensão e bradicardia reflexa. Certo? O mecanismo é esse que eu expliquei aqui para vocês. Bom, onde eu deixei? Outros fármacos que interagem com vasoconstritores, né, são os antidepressivos, principalmente aqueles que agem na recaptação de serotonina e noradrenalina. Como esses antidepressivos agem? Né? Eles agem principalmente lá na fenda do nervo, impedindo que a serotonina, que é o 5-HT, antidepressivo, ele impede recaptação da 5-HT, né, que é a serotonina, que é aquela que fala que quando a gente come chocolate aumenta, que é o hormônio do prazer e tal. O que acontece? As pessoas que têm depressão, elas têm uma queda na serotonina. Então, antigamente, né, com mais frequência, fármacos como a amitriptilina, eles eram usados, né, tem ficado cada vez mais em desuso para que outros sejam usados, mais específicos, porque eles impedem a recaptação da serotonina. Então, eles, lá no nervo, você tem um receptor lá no nervo, que é o receptor de serotonina. Então, ao impedir que esse receptor leve ela de volta, aumenta ela no cérebro. Então, ela fica mais disponível no cérebro, certo? Esse é o principal mecanismo de ação. O problema é que esse receptor, ele cotransporta noradrenalina. Então, você não somente não recapta serotonina, como também noradrenalina. Tanto é que o efeito adverso desses fármacos é aumento de pressão, palpitação, sudorese, enfim, que são efeitos adrenérgicos. Então, se você tem um fármaco que inibe a recaptação de noradrenalina e você causa uma injeção aumentando a quantidade, você pode ter uma potencialização de efeitos, certo? Ou uma somação de efeitos, segundo Andrade, tá? Para ir bem direto na definição do que é, certo? Então, tem um efeito aditivo aqui. Esse é o mecanismo, tá? Aí, isso era mais antigamente, quando esses fármacos eram mais usados. Hoje surge mais sertralina, outros fármacos que não inibem recaptação, agem por outras vias. Ou, ao inibir recaptação, são seletivos na recaptação.
e agem em vias que só recaptam serotonina, certo? Então, caso caia, vai explicar que eles são fármacos que impedem recaptação de forma não específica, certo? Ou não seletiva. Os fármacos que recaptam serotonina de forma seletiva, que são os mais usados hoje, né, quando é o exemplo da sertralina, eles não têm interação adversa com os vasoconstritores, mas o Andrade comenta que já foi relatado algumas interações com a lidocaína, certo? Que é uma base anestésica. Mas aí seria por eles inibirem as enzimas hepáticas. Aí fazendo uma revisão, essa aula é mais para fazer uma revisão do que tudo. A lidocaína, ela é o quê? Uma base anestésica, né? De qual grupo? Amida. Ela é metabolizada onde? No fígado. Então, como eles inibem as enzimas que metabolizam, eles podem aumentar a quantidade de lidocaína, causando alguma toxicidade e efeito adverso. Certo? Esses seletivos, mas isso é contraditório. O Andrade traz isso. Então, essa indução de recaptação foi indução meio que não seletiva. Né? Isso. Para determinado tipo de Neurotransmissores. Isso. Antigamente, esses eram os clássicos, são os primeiros fármacos da classe. Eles não eram seletivos. É igual os beta-bloqueadores. Antes todo mundo tomava o não seletivo. Hoje já se toma o atenolol, que ele já é mais seletivo, já se usam outros fármacos, na verdade, nem mais esses mecanismos de ação. Se dão preferência para outros tipos de fármaco, nifedipina, verapamil, ditiazem. E aí, juntamente com a lidocaína e enzimas hepáticas. Desculpa, repete. Quando o paciente usa um antidepressivo e ele, nesse caso, inicia a lidocaína, pode causar essa inibição de enzimas. Uma coisa antes da outra. Se o paciente toma o seletivo e aí você injeta lidocaína de forma também intravascular, né, uma quantidade maior, ele pode aumentar o efeito da lidocaína, certo? Efeito de toxicidade. Alguma dúvida até aqui? Vocês estão bem tranquilos. Tranquilas. Né? A aula de prótese deixa vocês bem relaxados. Não sei se eu fico feliz ou triste. Acho que eu fico triste. Vaso que eu não lembro nem o que é um chanfre. Bom, eu também não preciso na minha vida disso. Os vasoconstritores, eles também podem interagir com outros fármacos que aumentam a disponibilidade de norepinefrina. Exemplos deles são as anfetaminas e derivados. As anfetaminas, né, que são fármacos que inclusive são pegos no doping, eles são fármacos que aumentam também liberação de serotonina e acabam tendo um efeito liberando mais noradrenalina também, tá? Um exemplo de anfetaminas mais social, né, que não o êxtase, por exemplo, são os fármacos inibidores de apetite, que eram mais classicamente usados antes, foram proibidos, depois voltaram, né? Que são feproporex, o mazindol, fepramona. Que são fármacos que eles aumentam a saciedade, mas eles têm esse efeito de disponibilização de noradrenalina. Então, se você injeta, mesma coisa, aumenta o efeito, tá? E aí, qual é o efeito esperado? Taquicardia, aumento de pressão, tá? Por ação nos dois receptores, beta e alfa. E esses fármacos foram regulados, né, a sua prescrição pela RDC de 2011, mas isso aí para a clínica odontológica não tem tanta relevância. Outros fármacos que também interagem são a cocaína, daí a preocupação de se atender um paciente que seja usuário habitual de cocaína, porque a cocaína também tem essa ação de vasoconstrição potente, então, inclusive, né, quando ela era usada como anestésico, ela era o único anestésico que fazia vasoconstrição,
né? E ela faz essa vasoconstrição potente. Tanto é que se você inala muita cocaína, você tem necrose dos vasos do nariz, Então, se ela faz vasoconstrição potente, se você injeta vasoconstrição no sangue, você tem essa potencialização de efeitos, tá? Outros fármacos, os fenotiazínicos, pouco usados, e a clorpromazina também pouco usada, são fármacos que podem estimular receptores do tipo beta, causando taquicardia. Então, seriam os principais efeitos. E aí o Andrade traz um protocolo de atendimento para evitar eventos inesperados após uma injeção de epinefrina ou norepinefrina. Seria a anamnese, né, que a gente sempre faz, então identificar os fármacos que o paciente toma e documentar. A questão da epinefrina, nas menores concentrações, a gente já discutiu isso na aula passada. Então o Andrade, ele sempre bate nessa tecla de que a epinefrina deve ser administrada na concentração de 1 para 100 mil ou 1 para 200 mil. E aí ele dá essa proporção, se for na menor concentração, 2 tubetes no máximo, e na outra concentração, 4 tubetes no máximo, que é aquela quantidade de 0,04 miligramas diárias, que a gente vai ver na próxima aula, quando a gente tiver aula sobre paciente cardiovascular, certo? Mas aí, a princípio, anotem isso. Ele também comenta que caso você vá realizar bloqueios em pacientes que tomem fármacos que interagem de alguma forma com esses receptores, você não realize usando noradrenalina, para que você evite a ocorrência de injeção intravascular acidental, que são as principais ocorrências são em bloqueios, né, por motivos anatômicos óbvios. Então, nesse caso, já usar ou a felipressina ou mepivacaína sem vaso. A felipressina não teria esse problema de interação porque ela age em que receptor? Também da aula passada. Alguém lembra? Ou gastaram os neurônios na prótese? Você não veio? A única que está focada não veio na aula. Poxa. Eles agem nos receptores V1, certo? Então, já aproveitando para revisar, V1. Receptores de vasopressina. Tem que ter. Em algum momento a gente vai achar isso daí, mas tem que ter. A felipressina, ela age em receptores V1 de vasopressina, que é o mesmo receptor do hormônio antidiurético, né? Vasopressina é o hormônio antidiurético. Então, se você quer evitar interação com noradrenalina, você usa felipressina ou você usa MEP sem vaso, certo? Ele também indica a questão de você injetar lentamente, 1 ml por minuto, sempre fazer a aspiração e ter atenção a urgências em pacientes que são dependentes químicos, que é a única situação em que a gente é complicado recusar o atendimento. O paciente está numa urgência, então você vai ter que realizar algum tipo de assistência desse paciente. Se ele for usuário de drogas, é complicado fazer essa anestesia por esse motivo, né? De efeito aditivo no sistema nervoso simpático. É porque a aula passada foi 1 e 2, né? Então me perco no tempo. Desculpa, ainda fazer bullying com você. Bom, você tem outras interações que são importantes, principalmente para o Andrade, como as dos ansiolíticos, porque ele gosta muito de sedação. Então, os ansiolíticos, eles são depressores do sistema nervoso central por excelência. Você já lembrou do receptor GABA, né? Que eles potencializam o receptor GABA, causando depressão do sistema nervoso central, correto? E aí, se você toma qualquer outro fármaco, se o paciente toma qualquer fármaco para o sistema nervoso central calmante, você tem que, né, verificar possíveis interações no caso de uma sedação e aí conversar com o médico, ok? Outra interação do benzodiazepínico é o álcool, que é um fármaco também, não deixa de ser uma droga, e é uma droga que inibe
o sistema nervoso central também. Então, se você dá benzodiazepínico para o paciente que bebe, ele pode ter uma depressão generalizada e parar de respirar, enfim. Então, o Andrade fala sobre essa questão da margem de segurança de 24 horas antes e 24 horas depois da tomada do benzodiazepínico, para que o paciente possa tomar álcool, certo? No caso, você só pode dar benzodiazepínico 24 horas depois que ele ingerir, né? Ou então ele tomar 24 horas depois. Enfim, é isso. Os analgésicos. O que interage com certeza é o paracetamol, certo? Porque o Andrade, ele tem umas coisas que assim, a gente já fica assim, talvez isso não caia, porque é polêmico, porque ele mesmo fala, um estudo em Israel mostrou que... Então, são coisas que, na verdade, são especulações, certo? Mas coisas que acontecem com certeza são as interações do paracetamol. Ele é um fármaco hepatotóxico, então tudo que causa hepatotoxicidade interage com ele. E aí ele elenca esses principais fármacos, né? O álcool, né? A droga álcool, a nimesulida, que a gente já discutiu, que tem potencial hepatotóxico, o clavulanato, que é um inibidor da beta-lactamase usado em associação com antibiótico, e a eritromicina, quando usada em formulação de estolato, certo? Relembrando aqui, a eritromicina ela tem duas formas, que é o estolato e o estearato de eritromicina. Então, essa aqui, o estolato, é o que a gente fala que estola o fígado, então não pode tomar paciente que tem problema hepático, certo? É ela que interage. Outro fármaco que interage é a varfarina. Então, paciente, isso é muito mais frequente do que a gente pensa, né? Muita gente toma varfarina, a gente não se toca que não pode prescrever paracetamol para essas pessoas, porque o paracetamol, ele age de forma a potencializar a ação da varfarina. Por sua ação no fígado, ele inibe enzimas hepáticas que metabolizariam a varfarina e aumenta a quantidade de varfarina no sangue, então aumentando o seu efeito, certo? Além de tudo, o mecanismo da varfarina é por inibição de fatores de coagulação no fígado. Então, se você deixa o fígado disfuncional, você ainda tem esse efeito a mais, certo? Então, paracetamol realmente com varfarina não dá. Em relação à dipirona, o Andrade comenta que são efeitos adversos especulativos, né? Mas que já foram relatados que a dipirona interage com o álcool, diminuindo o seu efeito, e com a clopramazina. A dipirona também diminuiria o efeito da ciclosporina, que é um imunossupressor. Então, seriam esses efeitos, mas que não são consenso. Outros fármacos que interagem muito são os AINES. Tá? Os AINES, que a gente também prescreve muito, eles interagem com os anticoagulantes, porque, como a gente viu, os AINES eles podem causar hemorragia. Né? O próprio AS, que é um AINE clássico, é usado com efeito de antiagregação plaquetária. Então, os AINES em pacientes que tomam anticoagulantes, eles podem aumentar o efeito, assim como se o paciente tomar AS para fazer antiagregação plaquetária ou qualquer outro antiagregante, dipiridamol, clopidogrel, ele pode potencializar, certo? Então, anticoagulantes e antiagregantes, AINES podem potencializar os efeitos, aumentando uma possível ocorrência de hemorragias. Todos os AINES. Tá? Antihipertensivos. Os antihipertensivos, alguns deles agem... Tá. O fio da meada é esse. Vocês lembram que a gente discutiu que os coxibes, que eram seletivos COX-2, tinham efeitos adversos? Por que a gente queria que eles fossem só COX-2? Inibissem só COX-2? Para proteger o estômago principalmente, né? Porque a COX-2 seria a COX-2, a ciclooxigenase inflamatória, né? Só que o que aconteceu com os coxibes? Eles tinham efeitos adversos no coração e no rim. No rim aumentando a pressão. Então daí você pensar a questão dos antihipertensivos. Aonde que os AINES eles interferem com os antihipertensivos? Alguns fármacos eles precisam de prostaglandinas, principalmente a prostaciclina, que é a
PGI2, assim chamada de prostacyclina, que é importante principalmente no rim, controlando a diurese. Então, se você bloqueia completamente a produção de prostacyclina, você pode inibir o próprio mecanismo de ação dos fármacos antihipertensivos. Dessas 3 classes, os inibidores da ECA, que é a enzima conversora de angiotensina, alguns diuréticos e beta-bloqueadores. Tá? Beta-bloqueador age pelo receptor beta, mas também depende de que esse mecanismo no rim esteja funcionando. Certo? Então, se você bloquear o mecanismo do rim, você pode aumentar a pressão diretamente, fazendo com que, mesmo que esses fármacos estejam agindo, eles não suportem e não consigam baixar a pressão. Certo? Porque esse mecanismo está inibido. E aí você tem um maior acúmulo de líquido no corpo e aumentando assim a pressão. Deu para entender? Ou não? Você está olhando com a cara enigmática. A prostacyclina ela é produzida no rim. Qual é o efeito dela? Aumentar a excreção de água, né? Então ela diminui a diurese. Quando você diminui a diurese, aliás, aumenta a diurese. Quando você aumenta a diurese, você diminui volume de sangue. Diminuindo o volume de sangue, você diminui pressão. Certo? Isso é um efeito que funciona fisiologicamente, normalmente. Os antihipertensivos, que agem por outros mecanismos, tá? Inibidores da ECA, diuréticos que podem agir nesse mecanismo ou não, e beta-bloqueadores, que agem naqueles receptores beta que a gente comentou, eles são antihipertensivos, correto? Mas eles, em parte, dependem que esse mecanismo esteja funcionante. Se você dá um AINE, uma nimesulida, que bloqueia esse evento, mesmo que você tome esse fármaco, pode ser que ele não seja suficiente para baixar a pressão do paciente. E por conta do AINE, ele tem aumento de pressão. Certo? Esse é o cruzamento da interação. Então, a COX, né, que produz isso daqui, ela produz as inflamatórias, mas também produz a fisiológica. Então, se você inibe a COX, você não tem ela. E um outro efeito é em relação aos hipoglicemiantes orais, que são até hipoglicemiantes antigos, que cada vez se usa menos, mas alguns pacientes ainda usam, né? Que são as sulfanilureias, né? Como a glibenclamida, é um exemplo. Por que tem caído em desuso? Vocês lembram? Cara, eu tô só me decepcionando quando eu pergunto se vocês lembram, mas eu vou sempre perguntar se vocês lembram, porque em algum momento não. Vocês lembram? Posso apagar isso aqui? Vocês lembram daquela... Isso é da primeira aula ainda. Foi em fevereiro, eu acho. Então talvez vocês não lembrem. Do fármaco, né, quando está no sangue, uma vez que ele é absorvido, ou seja, passa para a corrente sanguínea, ele pode se ligar a proteínas. Lembram disso? Fármaco no sangue, ele pode estar em 2 formas. Livre ou ligada, certo? Então, no sangue, o fármaco pode estar livre ou ligado. E aí, parece fígado. O que acontece? Quando é que o fármaco está ativo? Estou sujando toda a minha mão, mesmo tendo um apagador. Quando está livre. Para estar ativo, ele tem que estar livre. Certo? O que acontece? Essas interações em relação às proteínas. A interação do AINE com os hipoglicemiantes orais é uma interação de proteína. A proteína é ligado à proteína. Essas proteínas do sangue, como a albumina, elas se ligam em vários fármacos, elas são específicas. Então, o que acontece quando você tem 2 fármacos no sangue ao mesmo tempo, em relação à proteína? Eles vão competir pela proteína, certo? Então, quem vai se ligar? Quem tiver mais afinidade. O que acontece? Fármacos como os hipoglicemiantes orais, eles têm muita afinidade por proteína. Então, eles já são administrados numa dose em que aproximadamente 90% deles
ligado à proteína e 10% aqui tá livre. Essa dose aqui é a dose que o paciente toma todo dia e funciona. O que acontece quando você dá um AINE ou até uma penicilina também, que se liga muito à proteína? O que acontece? O AINE se liga muito à proteína também. Muitas vezes 94%, 95%. Então ele vai fazer o quê? Tirar ele da proteína e vai desviar para cá, aumentando a quantidade de fármaco o quê? Então vai causar o quê? Nesse caso, causando uma hipoglicemia. Hipoglicemia aguda. O paciente pode passar muito mal. Certo? Então, esse é o mecanismo. Por quê? Ele compete pela proteína, se liga na proteína, o outro fica livre e aí o efeito é exacerbado. Antibióticos interagem também com muitas coisas, né? O clássico que todo mundo sabe é que interage com álcool. Então todo mundo fala, né? Nossas mães já falavam que o álcool corta o efeito do antibiótico. Isso de certa forma é verdade, por efeitos diretos e indiretos. Quais seriam as principais correntes de interação? A primeira seria os efeitos gastrointestinais. O álcool, ele pode impedir a absorção dos antibióticos. Então, seria um efeito direto na sua absorção, tá? No intestino. O álcool, ele é metabolizado no fígado. Então, para que ele seja metabolizado, o nosso fígado, ele trabalha, ele mobiliza todas aquelas enzimas P450, que metabolizam fármacos, para fazer um detox no álcool, certo? Por isso que se você toma muito álcool, você acaba o seu fígado, porque você força o seu fígado a trabalhar no limite máximo, que ele não aguenta mais, aí ele entra em fibrose, cirrose, morre, certo? Claro, se você beber muito. Normalmente, se você tomar uma taça de vinho, beber um pouco um dia, você consegue neutralizar, tá? Ou até beber muito um dia. Você vai conseguir eventualmente neutralizar. Como? Essas enzimas, elas vão transformar o metabólito acetaldeído em acetato. São as enzimas do P450 no fígado. Essas enzimas, elas vão... O álcool, ele vai virar acetaldeído e aí eles vão transformar em acetato. Isso aqui vai para a urina. Certo? O que acontece? O que causa essa ressaca danada e você fica passando muito mal? Você pode acumular acetaldeído. Acetaldeído é tóxico, tá? E causa diversos efeitos, como os relacionados à ressaca clássica, né? Que todos nós, acredito que já tenhamos passado alguma vez na vida. Então, esse acúmulo, o fígado já não dá conta, acumula e tal. O que acontece? O metronidazol, alguns fármacos que têm um grupamento de nitrogênio, né, um grupamento N de nitrogênio, eles inibem essa enzima que faz essa transformação. Certo? Isso. Então você não tem mais acetato e você acumula o quê? Acetaldeído. Quem é o antibiótico que tem grupamento de nitrogênio? Que a gente viu aula passada. Já vou responder porque o tempo está curto. Metronidazol. E é por isso que ele causa aquele chamado efeito anti-abuse, né? Ou anti-abuse, ou anti-abuso, que é o mesmo efeito de sulfiram. Porque é um efeito semelhante ao efeito do fármaco de sulfiram, que é um fármaco usado em clínicas de abstinência, né? Para recuperação de usuários de álcool. Qual é esse efeito? Palpitação, boca seca, sensação de quase morte, tremedeira, enfim. Nitrogênio. E esse nitrogênio
impede a conversão do acetaldeído em acetato, causando acúmulo de acetaldeído, que é o que é tóxico, que é o acetaldeído da ressaca. Então, ele causa um acúmulo exacerbado, e aí tem esse efeito de sulfirano, certo? A gente até comentou desse efeito na aula passada, mas não entrou profundamente no mecanismo do efeito. Outras coisas que o álcool pode interagir ele pode causar hepatotoxicidade, né? Efeito direto no fígado. Então, fármacos que são... Tanto ele vai impedir que os antibióticos sejam metabolizados, quanto ele, por exemplo, com um antibiótico hepatotóxico, como o estolato de eritromicina, ou mesmo com o clavulanato, né, que faz parte lá do clavulin, eles são hepatotóxicos. Então, o álcool pode interagir aumentando a hepatotoxicidade, certo? Ou seja, não corta o efeito, potencializa o efeito. Exatamente. A questão de cortar o efeito se deve principalmente à questão do álcool promover diurese, porque você faz mais urina, então o antibiótico vai junto, e também efeitos diretos gastrointestinais, que foi o primeiro que a gente comentou. Agora a gente vai comentar a diurese, certo? O álcool ele pode tanto tornar um antibiótico mais tóxico, quanto cortar seu efeito, certo? Então depende de como ele interage. Ou interferir na farmacocinética, se ligar a proteínas, né? Dificultar a distribuição, aumentar a excreção, mesma coisa. O estolato de eritromicina, que a gente comentou, lembra? Estolato estearato, que é o ácido clavulânico, ou clavulanato, né? O Andrade traz como clavulanato, que no caso do Brasil é de potássio, que é vendido junto com a amoxicilina. Hepatotóxico. Não, mas eles têm na sua composição. Não, esse aqui. Eles causam dano direto no fígado. A questão da composição é do metronidazol, que tem o nitrogênio, certo? Tem um radical com nitrogênio. Uma outra interação são os antibióticos com contraceptivos orais. Essa interação é uma interação considerada cada vez mais remota, na verdade. As bulas têm trazido essa precaução muito por fins legais também, porque é difícil você ter estudos controlados. Então, na faculdade, a gente lá, a academia, é uma coisa. Para o concurso, o Andrade, o que o Andrade fala? Que que essa interação ela é comprovada em 71, que realmente isso ocorreu, principalmente a interação é com a rifampicina, que é um fármaco que é usado para tuberculose, então a gente não prescreve esse fármaco. Interações com a amoxicilina, clindamicina são interações remotas, tá? Um ou outro caso relatado, mas não necessariamente comprovado. Você tem que comprovar que realmente a paciente tomou direitinho, na hora certa, e que foi o antibiótico. Então, é difícil comprovar. Então, não é estabelecido. Mas, né, como é um assunto recorrente, ele fala quais seriam os 4 principais mecanismos de interação. Seria indução de enzimas, então, alguns antibióticos, no caso da rifampicina, né, que é justamente esse fármaco que a gente não prescreve, esse fármaco com certeza interage com contraceptivos orais, porque ele interage com tudo, na verdade. Por quê? Porque eles estimulam, induzem as enzimas do P450, que são enzimas que metabolizam. Se você aumenta o metabolismo, você diminui o fármaco. Então, ele corta o efeito de qualquer fármaco, inclusive contraceptivos orais, certo? Então, esse fármaco com certeza interage. O paciente está tomando rifampicina, está com tuberculose, está no esquema com rifampicina, ela tem que ser orientada a usar outro método contraceptivo, porque com certeza ela pode engravidar, tá? Um outro relato que tem sido frequente nos artigos, né, e o Andrade também traz, é a questão da interferência no ciclo enterohepático. O que é isso? Quando a gente toma um fármaco, ele vai ser absorvido, vai para a corrente sanguínea, e aí ele vai ser metabolizado no fígado. Uma parte do que é metabolizado no fígado segue para ser excretado, mas uma parte recircula.
Essa parte que recircula, ela pode ir para o intestino, pela veia porta, certo? Daí o nome ciclo enterohepático, entero de intestino, hepático. Então, esse ciclo acontece por meio da veia porta, que leva o fármaco para o intestino, aí ele recircula, volta para o fígado. Intestino, fígado, intestino, fígado, intestino, fígado, até o fármaco acabar, certo? Virtualmente. Então ele vai e volta, vai e volta. Quem age assim são os contraceptivos orais. Eles têm esse mecanismo. Os contraceptivos orais, eles são muito absorvidos no intestino, como todos os fármacos, mas eles dependem desse mecanismo de voltar para o fígado, voltar para o intestino. Voltar para o fígado, voltar para o intestino, certo? O que acontece? O álcool, os antibióticos, eles podem interferir nesse ciclo, inibindo esse ciclo. E aí, impedindo que o fármaco fosse absorvido no intestino para voltar para o fígado. Absorvido e voltar, absorvido e voltar. E aí, impedindo essa absorção, você diminuiria a quantidade de contraceptivo, certo? Isso é uma corrente bem aceita. Isso para os fármacos como a amoxicilina, por exemplo. Explicaria o porquê, tá? Outra coisa quais os principais, um dos principais efeitos adversos de você tomar antibiótico muito tempo? O que o paciente reclama? Não. Efeito adverso. Diarreia. Se você aumenta a diarreia, você diminui o tempo que o fármaco fica no intestino para ser absorvido. Então, você diminui a absorção. Isso para todos os fármacos. Então, se especula que o antibiótico poderia diminuir o contraceptivo por isso, certo? O antibiótico pode diminuir o efeito de qualquer fármaco que você tome, porque todos os fármacos precisam do intestino para ser absorvido, certo? No caso do livro do Andrade, ele comenta que uma das correntes, e realmente é uma das correntes, que por ter mais diarreia, você teria menos absorção e aí menos fármaco no sangue, certo? E aí, aumentando a sua excreção também. Então, mesmo pensamento. Aumentou a excreção, diminuiria o fármaco no sangue. Certo? Esses dois últimos são menos aceitos. A corrente mais aceita é a segunda corrente, para os outros fármacos. Por aqui estabelecido é a primeira, que é a indução de enzimas. Alguma dúvida em relação a isso? Inclusive os artigos hoje, assim, não vai cair na marinha, mas a título de... Pode cair na marinha, porque o Andrade fala isso, mas a título de conhecimento até indicam você não fazer nenhum termo, porque você pode até se complicar legalmente. Isso é controverso, entendeu? Você ter realmente a necessidade de fazer um termo, porque isso é uma discussão atual, de você fazer ou não o termo da paciente assinar. Alguns pacientes, lá na clínica a gente orienta. Mulher em idade fértil, o Andrade chama de protocolo para mulher em idade fértil, né? Que ele fala, informar sobre os riscos, procurar o médico, importância da adesão e documentar. Então, ele não insere o termo aí, que seria um termo para a mulher ter ciência e assinar que foi alertada, certo? Mas esse termo na justiça não nos isentaria de nada. Sim, mas isso é uma discussão do prontuário, de você fazer ou não, tá? Então, só para vocês se situarem em relação a isso, de que não é um consenso, se você precisa mesmo fazer esse termo para o paciente. Não existe esse consenso ainda, tá? Até porque é muito difícil. Nos Estados Unidos já aconteceram vários processos em relação a isso, mulher engravidar e processar o dentista. Mas, sim, porque a gente tem esse mesmo problema do ônus da prova ser reverso, né? A gente tem que provar que a gente é inocente. O paciente, ele entra com a razão, né? Então, é meio complicado em relação a isso. Mas, que eu saiba, não tem jurisprudência no Brasil. E sim, no final das contas é um processo que tende a fracassar por conta das múltiplas variáveis. A mulher tem que provar que ela tomou, tem que provar que aquela pílula era realmente efetiva e não de farinha,
né? Porque ela pode ter comprado uma pílula genérica, por exemplo, que não funciona, né? Ela pode estar tomando o fármaco de uma maneira indevida. Então, como é que você vai provar tudo isso? É complicado. É complicado. Por isso que alguns dentistas, né, preferem fazer um termo para se respaldar que explicaram. Mas esse termo também não nos isenta, só para a coisa na área da saúde é bem complexa em relação a processo. Bom, e aí outras interações mais específicas, né? Que aí seria mais para vocês decorarem mesmo, seriam com lítio, que tem até a música do Nirvana, ninguém mais toma lítio, é uma coisa tão antiga quanto Nirvana, porque é um fármaco antipsicótico que tem muitos efeitos adversos, interage com tudo. E o lítio, ele é um íon, se vocês lembrarem lá do ensino médio da tabela periódica, o lítio, ele é um íon, e aí, ao se ionizar, ele pode se ligar a outros fármacos que tenham íon. Exemplo, nitrogênio, metronidazol. E exemplo, tetraciclina, né, que tem o ferro. Daí ela sequelante, você não pode tomar ela com leite, toda aquela história, que o Andrade nem comenta aqui. Mas você não pode tomar com leite, com queijo, tetraciclina. Porque o ferro da tetraciclina se liga com o cálcio do leite. Certo? Então, interação iônica. Mas essa questão do ferro com leite, ele não comenta não, tá? Isso aí é um plus. Bom, vocês já não tivessem coisas suficientes para decorar. A varfarina, ela interage com fármacos como a eritromicina, claritromicina e metronidazol. Todos eles aumentam o efeito da varfarina, sejam por efeitos diretos em proteínas ou no fígado. A digoxina, que é um fármaco digitálico, que é um fármaco para o coração, eles interagem com a claritromicina e com a eritromicina, que são macrolídeos, e eles são reconhecidamente cardiotóxicos. Então, claritromicina e eritromicina, principalmente em altas doses durante muito tempo. E, finalmente, ele fala dos fitoterápicos, trazendo como exemplo a erva de São João, ginkgo biloba e ginseng. Esses 3 fitoterápicos, eles interagem com a varfarina, principalmente. Então, o paciente que toma esses fitoterápicos, ele pode interagir com a varfarina, aumentando o sangramento. Especificamente esses 3. Então, ó, caiu em 2013. 5 anos já. Olha como eles cobram. A administração associada dos antibióticos cefalexina e eritromicina resultam em qual interação entre as medicações? Então, você tem que saber quem é a cefalexina e quem é a eritromicina. Lembram? Cefalexina é quem? Que classe de fármaco? Ela é uma cefalosporina. Cefalosporina é bactericida, como a penicilina. Eritromicina é um macrolídeo, que é um bacterostático. Bactericida com bacterostático causa antagonismo. Essa questão caiu no TRE, que foi um concurso de tribunais que tem usado muito o Andrade. E ele fala que os anestésicos locais, no caso a questão está mal formulada, né? Não seriam nem os anestésicos locais, seriam os vasoconstritores dos anestésicos locais. Eles interagem com outros medicamentos. Quando essa interação ocorre com beta-bloqueadores do tipo propanolol, como eu falei para vocês, o propanolol é o quê? Seletivo ou não seletivo? Não seletivo. Então, como é que a gente lê essa questão? Anestésico local, que no caso, né, é vasoconstritor, não anestésico. Isso, e o quê? E bradicardia. Certo? Então, se cair na marinha, pode ser cobrado dessa forma, como tem sido cobrado classicamente nos tribunais. Entendeu? Você que está focado. Dentre os medicamentos abaixo, aquele que pode ter o seu efeito terapêutico diminuído pelo uso com o AINE são os beta-bloqueadores. Questão enorme. Essa é uma questão não é uma questão bem marinha, mas as alternativas poderiam ser uma pergunta da marinha. E a resposta seria sinergismo, né? A marinha tem mais esse estilo.
O que é o sinergismo? Exatamente. Os fármacos aumentam a resposta do outro acima da sua dose máxima. Certo? Então, isso é Andrade. Essa definição é Andrade. Então, concursos de tribunal, TJ, TRE e TRT, TRF também, podem estudar por essas provas, que em geral é o Andrade, tá? Isso, como está escrito. Assinar alternativa de antibiótico usado em pério, que potencializa anticoagulantes e, quando associado ao álcool, produz o efeito antabuso. Metronidazol. Isso é uma questão mais cara de marinha.